E galera, voltando aí, vamos falar sobre os ensaios, né? Geralmente a gente considera ensaios não destrutivos, lembrando, ensaio não destrutivo é quando não destrói o material, quando a gente consegue reaproveitar o material que a gente faz o ensaio, beleza? Então, nós temos também uma técnica aí de ensaio de dureza, para ver qual o material tem mais dureza do que o outro, né? Então, por exemplo, eu tenho fiz que eu estou comparando uma borracha, deixa eu ver se eu acho uma borracha aqui. Nem uma borracha. Ah, tem aqui. Ó, eu tenho uma borracha. Ela não tem dureza. É um material mole, né? Se eu comparar com o vidro, ó, ele não se deforma. Então, ele tem uma dureza elevada. Nós temos diversos tipos de conceitos, né? Quando nós começamos, né? Nós começamos aí os estudos com a resistência ao risco. Qual material consegue riscar o outro, né? Qual que é o riscador e qual que sofre o risco, né? Então, o primeiro ensaio de Morse, que foi surgido aí, né? Então, nós temos diversos conceitos aí de dureza, né? Que estão relacionados à resistência à penetração, né? Penetrou o material, a resistência à ação do risco, absorção de energia sobre a ação de cargas dinâmicas, resistência ao corte, quanto ele resiste ao corte e quanto resiste à abrasão, né? Abrasão, desgaste, esse tipo de coisa. Então, na mecânica, o maior interesse aí, nós temos aí a resistência à penetração. Tá gravando? Tá ok. Então, vamos lá. Então, ensaio de Morse foi o primeiro, né? Qual material risca qual? Então, é muito utilizado na mineralogia. É meio difícil de falar, mas é isso aí. Então, cada material é relacionado a um nível de dureza. Então, um diamante consegue riscar todos os anteriores. Safira risca todos os anteriores. Então, foi um dos primeiros parâmetros. Mas só que a gente tem uma infinidade de materiais, imagina. 1000 materiais diferentes. Eu vou conseguir comparar com a escala de 1 a 10? Não. Então, tudo na matemática, na física, na engenharia, nós temos que relacionar a números. Esses números, nós conseguimos comparar as coisas. Comparando as coisas, nós conseguimos ter a ordem de grandeza. Ah, isso vai supertar isso, vai supertar aquilo. Então, é tudo o mesmo raciocínio, né? Nós temos os ensaios mecânicos. Geralmente, nós temos um penetrador aqui, que vai penetrar. Tem uma força aqui já calibrada. E a partir disso, tem uma área, né? E a partir disso, vão sendo formulados algumas fórmulas, né? Temos ensaio de Rockwell, ensaio Brinell, ensaio Vickers, temos vários aí. A finalidade dos ensaios mecânicos é para a gente conferir, para ver se os materiais realmente têm aquelas propriedades. Por exemplo, eu sou engenheiro, estou fazendo um projeto mecânico, e aí eu recebo material lá de um fornecedor. Eu quero saber se esse tubo vem com a especificação realmente que o fornecedor me passou. Eu vou lá, boto no ensaio de dureza e a resistência dele tá 100 a menos da dureza. Aí bota aí ensaio Brinell, por exemplo, tá 30 a menos do que o fabricante especificou. Então, os ensaios mecânicos servem para você conferir aí para ver se os materiais têm as propriedades. É o mesmo conceito. Nós temos aí o ensaio Rockwell, por exemplo, é aplicado uma carga, uma pré-carga, né? E depois uma carga. Por que pré-carga? Porque tem um problema aí dos materiais se deformarem. Então, de acordo com os cálculos, com a experiência, eles viram que é bom aplicar uma pré-carga e depois uma carga completa para ter mais precisão desse tipo de ensaio, né? Conceito aí de deformação de materiais. Temos os ensaios Vickers, né? Que ele é tipo um losango. Aí pelo diâmetro aqui, pela marca da impressão, nós conseguimos aí definir. Tem os cálculos, não vou botar cálculo aqui, mas quando você for estudar isso, você vai associar aí aos ensaios de você conferir aí a propriedade, conseguir comparar um material com outro, né? Para ver se o material estabelece a segurança que você quer. Olha que interessante. Nós temos aqui o processo de usinagem, né? Usinagem, a gente começa a falar sobre remoção de material, né? Aí aqui tá um torneiro. Ó, falta só 0,05 centésimo. Vou dar só uma lixadinha. Que lixadinho o quê? Dá um passinho e deixa de frescura. Então,
a obrigatoriedade desse cara era menos 0,05 do diâmetro desse material. Mas aí ele quis fazer o trabalho rápido, tirou 0,2. E aí vai ter que jogar esse material fora. Olha o prejuízo de tempo financeiro que ele teve também, né? Então, é muito importante tomar esse tipo de cuidado. O conceito de tolerância dimensional, nós estudamos aí na parte aí de engenharia dimensional, técnico dimensional. Eu tenho um comprimento do eixo, isso aqui é um desenho técnico, um eixo, um cilindro, imagina aqui. Temos aqui 20, né, que é a medida que seria a medida ideal, a medida perfeita, em que é impossível nós conseguirmos, porque sempre vai ter 0,00001 milímetro a menos ou a mais do que a gente usinou. Então, essa aqui é a medida nominal, que é 20. Então, ele pode variar para mais ou para menos. Então, isso aqui é a tolerância. Qual é a máxima dimensão que esse material pode ter e qual é a mínima dimensão que esse material pode ter para ele funcionar no caso que eu especifiquei, né? Então, o máximo que ele pode ter, eu pego esse número, somo com esse aqui, né? Então, tem uma dimensão máxima, 20,028. E a dimensão mínima, esse número mais esse número aqui. Detalhe, se aqui ficar negativo, você diminui. Beleza? Então, a tolerância é essa variação, 20,28 menos 20,15. Então, eu tenho a tolerância aí, para mais ou para menos, né, de 0,13 milímetros nessa medida aí. Beleza? Nós temos os ajustes, porque nós temos as peças, uma encaixa na outra. Às vezes você precisa forçar, às vezes a peça encaixa deslizando, né? Então, quando ela encaixa deslizando, quando tem espaço vazio aqui, é ajuste com folga. Por quê? O diâmetro, o furo sempre vai ser maior do que o eixo, né? Então, se eu pegar a dimensão mínima do diâmetro, que é aqui, ó, 25 mais 0, 25. E a dimensão máxima do eixo, ó, 25 menos 0,2. Então, aqui, ó, o mínimo desse aqui é 25. O máximo desse aqui é 24,8. Então, esse aqui sempre vai ser maior do que esse, dependente da fabricação. Estando dentro das tolerâncias, os dois, então vou ter um ajuste com folga, ele vai ficar solto, né? O incerto é quando acontece o quê? Independentemente da fabricação, a fabricação pode ter essas tolerâncias. Então, pela sorte lá da fabricação, pode acontecer do furo ser maior do que o eixo ou do eixo ser maior do que o furo. Então, aqui, ó, o furo tem como ser maior do que o eixo? 30 mais 0,25 e o máximo do eixo, ó, 30,18, ó. Desculpa. 30, o mínimo do furo, 30 mais 0, 30. O máximo do eixo, 30 mais 0,18. Então, ó, tem como o furo ser menor do que o eixo. Tem como o furo ser maior do que o eixo? 30,025, né? E 30,018. Então, tem como tanto o furo ser maior do que o eixo, tanto o eixo ser maior do que o furo. Quando acontece isso, pode ser incerto. Fabriquei lá as duas peças. Pode acontecer do eixo ser maior do que o furo e do furo ser maior do que o eixo, né? E com interferência é quando sempre o eixo é maior do que o furo. Então, nós pegamos a dimensão mínima, 20 mais 0,28, que está aqui, ó, 20,28. E aqui, ó, o máximo do furo é 25,21. Então, o mínimo do eixo sempre vai ser maior do que o máximo do furo. Então, o eixo sempre vai ser maior do que o furo. Ah, mas o que acontece na prática? O que acontece na prática é quando eu tenho um eixo, eu tenho um furo. Ajuste incerto, eu preciso forçar, né? Por que eu preciso forçar? Porque eu preciso fazer com que deforme isso aqui para entrar esse cara, né? Então, isso é um ajuste com interferência. Um incerto pode acontecer de eu fabricar o eixo que ele passa livremente pelo furo, ou
pode acontecer também de acontecer um ajuste incerto, beleza? E o ajuste com folga é quando o eixo sempre vai ser menor do que o furo, então ele desliza normalmente, beleza? Então, aqui resumindo o que eu falei, né? Agora vamos falar sobre equipamentos muito importantes. Eu vou agora falar desses equipamentos, né? Lembrando, galera, vou dividir mais uma aula. Participe do grupo Projetista VIP, porque eu vou botar benefícios exclusivos para vocês, tranquilo? Desconto em melhores cursos. E eu também acho que o cara que procura, ele merece mais conteúdo, então eu vou botar mais conteúdo, já estou botando, né? Mais conteúdo e todas as novidades, sempre quando lançar vídeos novos, eu vou botar nesse grupo Projetista VIP, beleza? Lembrando que eu vou fazer uma divulgação do melhor curso de SolidWorks que eu já fiz na minha vida. Foi o curso que eu há 4, 5 meses atrás eu não era nada no SolidWorks, apenas fazia modelagem simples. Hoje eu já tenho segurança de fazer qualquer tipo de projeto mecânico, beleza? Então esse curso me preparou totalmente. Eu vou ensinar bastante coisa aqui, mas vai demorar um tempo para eu gravar os vídeos, entendeu? Então assim, se eu fosse você, se você puder, eu vou anunciar esse curso. Ele já vai vir com desconto muito bom, entendeu? No primeiro dia, se eu não me engano. Então assim, eu vou anunciar, aí você que quiser se tornar um profissional, você quiser ser um profissional diferenciado, aprender a ganhar dinheiro com modelagem 3D e conhecimento técnico, porque aqui eu vou complementar o conhecimento, né? Mesmo você fazendo um curso, eu vou botar algumas coisas aqui para complementar, né? E aqui também eu vou dar todo o conhecimento gratuito, mas só que vai demorar um tempo, daí eu gravar o vídeo. Então se eu fosse vocês, eu prestava muita atenção, entrava nesse grupo, porque vai vir muita coisa boa para vocês serem profissionais diferenciados, beleza, pessoal? Então tudo que eu consegui aprender foi porque eu tracei caminhos diferentes, né, da maioria. Então eu vou começar numa área que eu sempre sonhei, que é a engenharia automotiva, né? Vou começar a trabalhar na área e vou trazer esse conteúdo para vocês também, beleza? Então vão os meus conselhos. Tudo que eu falo aqui é para vocês evitarem cometer os mesmos erros, perderem tempo, né? Cuidado com curso de internet. Da mesma forma que tem muitos cursos muito bons, tem muito curso que não vale a pena, que vai fazer você perder seu tempo, seu dinheiro. Eu tô aqui para indicar os melhores cursos para vocês, tranquilo? Então fiquem ligados, assistam esses vídeos. Eu vou trazer agora no próximo vídeo os equipamentos importantes utilizados aí na mecânica. Valeu, pessoal? Então fiquem atentos que a coisa tá boa.